Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como importar arquivos do tipo Shapefile para o PostgreSQL, usando a linha de comando. Bom, para isso nós vamos usar uma ferramenta chamada SHP-to-PGSQL. Essa ferramenta ela vem instalada quando nós instalamos o nosso sistema gerenciador de banco de dados, no caso aqui o PostgreSQL, tá? Então aqui no meu computador, no C2 pontos, eu vou aqui em arquivos de programas, procuro aqui o Postgre, no caso eu estou usando a versão 17, na pasta bin existe uma série de executáveis ou mesmo arquivos, né? DLL. Então se nós observarmos aqui, tem uma desses programas aqui se chama shp2pgsql.exe, tá? Então é um programa que vem junto com a instalação do Postgre, tá? E ele tem a função de converter os dados espaciais que estão no formato shapefile para comandos SQL compatíveis aí com PostgreSQL, ok? Uma coisa importante é o seguinte, essa aplicação ela não vai transformar o seu arquivo SHP, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai apenas ler esse arquivo SHP e criar instruções SQL a partir desse arquivo para que essas instruções possam ser executadas posteriormente no banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos aí para fazer essa atividade é ter, né, no nosso computador um arquivo SHP, né, que vai ser aí importado para o banco. Então, para exemplificar, eu entrei aqui no IBGE, em Downloads, e baixei o limite dos estados, tá? Então, baixei esse arquivo, descompactei e salvei aqui na minha pasta. Bom, então o que acontece aqui, né? Vamos só relembrar a estrutura, né, de um arquivo shapefile. Então, eu tenho pelo menos 3 arquivos para que esse arquivo funcione adequadamente. E esses arquivos são o .shp, que armazena a geometria, o .dbf, que armazena os atributos, e o .shx, que é o arquivo de índice, ou seja, que faz, digamos assim, a geometria conversar com os atributos e vice-versa, tá? Então, lembrando que todos esses arquivos têm que estar na mesma pasta, tá? E se aqui você pedir para abrir esse arquivo .prj, aqui com bloco de notas, você consegue checar o sistema de coordenadas desse dado. Então, nesse caso aqui, o sistema de referência é o Sirgas 2000, tá? E nós sabemos que todo sistema de coordenadas ele tem um identificador. Então, no caso do Sirgas, é o 4674, tá bom? Então, esse número é importante para nós. Bem, então, como que nós fazemos, né, executamos esse programa SHP to PGSQL, tá? Se você dar 2 cliques aqui nesse programinha, ele não vai abrir. Então, nós executamos ele pelo prompt de comando, né? Pelo CMD aqui, tá? No terminal do Windows, no caso. Então, aqui, eu preciso passar a estrutura do comando para que ele faça essa conversão do arquivo SHP, né, para instruções SQL. Então, o comando que eu preciso dizer a ele é shp to pgsql, que é o nome da ferramenta, né? E aqui eu preciso, existe, né, um comando geral, né, para usar essa ferramenta, que é o quê? Eu preciso dizer para ele, olha, quando você criar o comando, o arquivo .sql, lembre-se de criar um índice espacial. Então, essa informação do índice é menos I maiúsculo. Preciso dizer a ele qual é o sistema de referência desse dado. Então, olha, o sistema é 4674, então uma forma de indicar isso é menos S para sistema, né? 4674. E preciso dizer para ele aonde que esse arquivo .shp está e aonde que eu quero que ele salve esse arquivo para mim, tá? Então, no caso aqui, ó, na minha máquina, ele está armazenado nesse endereço, então eu vou copiar esse endereço, e aqui, aspas duplas, eu vou passar esse endereço. Aqui ele vai entrar nessa pasta, mas eu quero que ele pegue o arquivo, né? No caso, o arquivo .shp, então eu tenho que copiar o nome do arquivo aqui, ó. Barra invertida, nome do arquivo, tá? No caso aqui, sem querer eu digitei. Então, deixa eu começar aqui de novo, shp to pgsql, tá? Vou passar aqui que eu quero o índice espacial, que eu quero 4674
74 e vou passar o caminho que está esse meu arquivo de interesse. Barra invertida, agora sim, posso voltar lá e copiar aqui o nome do arquivo, tá? Lembrando que tem que ter extensão também, tá bom, pessoal? Então, vou copiar aqui, Ctrl V, aí sim eu fecho aspas, tá bom? Então, nesse caso, eu estou passando para ele o endereço. E aí eu já preciso indicar o nome, né, na tabela do banco que vai receber esse arquivo, tá? Então, nesse caso, eu vou dizer que vai ser no esquema público e eu vou chamar de UF, né, porque são aí os limites dos estados. E eu preciso direcionar a ferramenta, no caso, esse SHP2PGSQL, para que ela crie esse arquivo .sql. Então, esse redirecionamento é esse comando de sinal de maior aqui, ó. E vou dizer que, olha, é um arquivo chamado f.sql que eu preciso que você crie, tá bom? Então, recapitulando, aqui é o nome da ferramenta, tá? Aqui é para ela criar um índice espacial nesse arquivo que ela vai gerar, que os dados estão nesse sistema de coordenadas, então nós checamos lá naquele ponto PRJ qual é o sistema, né? Então, Sirgas 2000 é o 4674, e que esse arquivo está nesse caminho aqui, tá? Então, que ele vai gerar um arquivo chamado uf.sql. Então, eu vou dar um Enter aqui, ele terminou o processo. Para eu checar aonde esse arquivo está armazenado, eu vou nesse local aqui, ó, que foi aqui que ele salvou, tá? Então, eu venho aqui no meu computador, usuários, entro aqui no meu usuário e eu vejo que o arquivo está aqui, ó, tá? Então, ele gerou esse arquivo para mim. Posso até tirar ele daqui e deixar aqui. Então, se eu pedir para abrir aqui com o bloco de notas, eu vou observar que esse é um arquivo com uma série de estruturas de comandos, né, SQL, tá? Então, ele é um arquivo bastante extenso, né, ó, que contém ali toda a codificação do formato shapefile para um formato SQL, tá bom? Então, até esse ponto, o que que a ferramenta fez? Essa ferramenta, ela escreveu um arquivo .sql para nós, tá? Então, nós ainda não levamos esse arquivo para dentro do banco de dados, é agora que nós vamos fazer isso, tá? Então, eu já ensinei essa etapa para vocês em vídeos anteriores, então aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, eu vou pedir para o meu cliente PG SQL, né, que ele acesse o usuário Postgres, então deixa eu digitar corretamente aqui, PSQL, que é o cliente, né, que faz a ponte entre mim e o meu SGBD, né? Então eu vou dizer, olha, eu quero conversar lá com o usuário Postgres, tá? Vou passar para ele o banco de dados aonde eu quero que ele receba esse arquivo f.sql. Então eu já tenho um banco de dados criado, tá? Inclusive é um banco de dados geográficos. Então esse banco de dados, ele já tem instalado nele a extensão PostGIS, tá? Se você não tiver esse banco de dados, isso aqui não vai funcionar, ok? Então, eu tenho aqui já o banco de dados, e esse banco de dados se chama BDG1. Então, eu tenho que dizer para ele, olha, lá no banco de dados, então, espaço, tracinho, né, de menos, a letra D de database, espaço, BDG1, tá? E agora eu digo, olha, nesse BDG1, eu quero que você rode o script uf.sql. Então, para eu dizer para ele que é um arquivo, eu tenho que colocar "-f", né, F de file, e agora sim o f.sql, tá? Então, agora nós estamos executando o script gerado dentro do banco de dados, tá bom? Então, nesse caso, eu vou dar um Enter, ele vai pedir a senha do meu SGBD, e agora ele está fazendo ali a inserção dos dados, tá bom? Vamos checar, né, se isso deu tudo certo, se correu tudo bem, né? Aparentemente sim, porque não deu nenhum problema aqui, não deu nenhum erro, mas vamos checar isso. Então, eu vou dizer para o meu cliente PSQL que ele para o usuário Postgres, no banco BDG1. Então, eu vou pedir para ele me conectar a esse banco, tá? Então, ele vai me pedir a senha mais uma vez. Então, nesse caso, eu estou conectada ao banco BDG1.
E aí eu posso, por exemplo, pedir para ele me mostrar as tabelas desse banco. Então, barra invertida, DT, eu tenho lá as tabelas. E uma dessas tabelas, olha só, o F, tá? Então, vamos pedir para ele mostrar os registros aqui dessa tabela UF, que foi o que a gente acabou de executar no banco. Então, select, asterisco, from. Aqui é sempre interessante digitar o nome do esquema, embora aqui está público, ó, não precisaria, né? Mas eu sempre gosto de digitar o nome do esquema, no caso público, UF. Ponto e vírgula, tá? Para ele entender que o comando terminou. Aí eu vou dar um Enter, ele vai mostrar ali para mim as linhas, né, que representam essa tabela, né, os registros que tem nela, tá? Então ele está falando que tem mais, posso dar um Enter aqui, até ele terminar ali, é um arquivo extenso, né, por conta da geometria, talvez deu até um problema ali de visualização. Talvez a gente poderia aqui fazer um comando, voltar aqui, eu coloquei barra invertida aqui, é só para voltar, talvez fazer um comando um pouco menos exaustivo aqui para o banco, tá? A gente poderia fazer assim, um select, count, para ele contar só, asterisco, ou seja, conta para mim todas as linhas que tem na tabela UF, tá? Então, from public.uf, tá bom? E aí, ponto e vírgula. Então, ele teria que ir nessa tabela UF, verificar quantos registros tem nela e me retornar. Olha lá, 27, tá? Então, obviamente, porque são 27 estados, tá bom? Contando aí com o Distrito Federal. Então, uma outra forma aí de recuperar a informação, tá bom? No caso ali, eu tinha pedido para ele mostrar todos os registros, aí ele se perdeu um pouco, deu essa tela aí, tá? Então, pessoal, nós verificamos que os dados foram carregados, né, corretamente. Uma coisa importante é que no comando que nós inserimos, às vezes, né, nós não temos a clareza do sistema, né, de coordenadas, então de repente a gente passa um sistema que não está correto, o SRID, então isso pode ser um erro comum, né, que acontece. Outra questão, você passar o caminho errado, então você não passa corretamente o caminho aqui para aonde está esse arquivo .shp, tá? Então esses são erros comuns nesse processo, tá bom? Então o objetivo aqui era mostrar para vocês como nós importamos os dados no formato shapefile para o SGBD, no caso aqui o PostgreSQL, tá bom? É claro que se você tem ali o QGIS, o ArcGIS, pode ser muito mais intuitivo você usá-lo, você conecta ele ao SGBD e você usa ele como interface para levar os dados para dentro do banco. Mas de repente você não tem ali instalado, né, na tua máquina e você pode usar aí a linha de comando, tá bom? Então, é um processo bastante útil, tá? Então, espero que vocês exercitem aí e reproduzam, né, esses exercícios para ajudá-los, ok? Até mais, pessoal.